Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o Fausto Augusto Júnior. Ele que é diretor técnico do DIEESE em São Paulo. E a gente vai falar sobre o possível término do PIS/PASEP. É isso mesmo. Olá, Fausto, muitíssimo agradecida pela disponibilidade do seu tempo para conversar um pouquinho com a gente aqui do programa Trabalhador em Foco. Boa tarde, Carla, boa tarde aos nossos espectadores. Primeiro, é um prazer estar aqui, é sempre muito bom poder conversar com o movimento sindical em geral, em especial quando vai para um lugar tão bonito aí como é Petrópolis, com o pessoal tão aguerrido. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre várias questões, né? Acho que essa é uma das questões que estão postas na nossa agenda, numa agenda bastante difícil, eu diria, né? Exato. E aí é verdade, porque historicamente Petrópolis tem grandes feitos no que diz respeito ao movimento sindical. Às vezes os petropolitanos não sabem que nós éramos precursores da luta dos trabalhadores. Eu, pessoalmente, à frente do programa Trabalhador em Foco há quase 8 anos, tenho o maior orgulho de saber que tanta coisa saiu daqui, que os ferroviários se uniam com outras classes e paravam tudo. Isso é o máximo da gente imaginar no que hoje a gente pensa quando fala de movimento sindical e tanta gente fica patinando, imaginar que aqui nasceu tanta coisa interessante. Obrigada por ter lembrado isso. Sim, É uma grande alegria. As grandes greves lá do século passado, agora é século passado, né? É século passado, não tem jeito. E é verdade, grandes greves mesmo, que ajudaram a estabelecer muitos direitos para os trabalhadores de todo o país. Mas vamos voltar para a nossa pauta, porque às vezes eu sou um pouco histórica, eu gosto de falar do passado, mas a gente precisa entender o presente. E aí, para a gente falar de possível término do PIS/PASEP, eu queria que você me ajudasse com alguns conceitos básicos. Afinal de contas, o que é o PIS? Então, o PIS, na verdade, é um fundo, né? Ele é um fundo constituído que tem uma intenção ali de garantir o básico ali da política pública de trabalho, emprego e renda no Brasil. Então, ele está vinculado a uma série de outros benefícios, mas assim, mas comumente o trabalhador vai sempre se lembrar do seu abono, né, do abono do PIS, o famoso abono do PIS, que recebe uma vez por ano os trabalhadores que recebem menos de 2 salários mínimos. Mas, na verdade, ele é uma política bastante antiga, né, uma política já dos anos 70, e que ela vem nessa constituição de uma espécie de um 14º salário para aqueles que ganham muito pouco, e para aqueles que ganham um pouco mais, enfim, normalmente você tem a sua conta lá vinculada do PIS, que em algum momento, lá quando você se aposenta, você vai acabar retirando dela. Ela faz parte do bojo de um conjunto de fundos que foram criados ali no final dos anos 60, anos 70, em meio à ditadura, inclusive, em que fazia parte da busca aí de construção de lógicas de fundo público para investimento do Estado e etc. Tudo isso está dentro desse universo. E, em paralelo ao PIS, né, você tinha aí o PASEP, que é para o servidor público. Nós temos que lembrar que a gente sempre fala do PIS/PASEP, que tem o PIS para o setor privado e o PASEP para o setor público. Maravilha, ótimo, porque tem sempre essa coisa, né? PIS/PASEP, PIS/PASEP, meu Deus, são duas siglas diferentes. Por que é diferente? Então, é isso. Um é o trabalhador setor privado e o outro no setor público. Maravilha. Falamos aí e explicamos que a gente está falando de uma política pública que vem desde 1960, ou seja, a gente está aí, estava muitíssimo bem estabelecido com essa questão. E aí, a minha questão é a seguinte, a gente sempre pensa no PIS/PASEP como a questão do auxílio, esse 14º salário, esse momento que todo mundo adora, que funciona na cabeça mais ou menos assim, aquele salário extra que salva a vida. E aí uma das coisas muito importantes que você falou e que eu acho que vale a pena a gente salientar é que, assim, recebe todo ano aquele trabalhador que recebe até 2 salários mínimos, não é isso? Exatamente, isso mesmo. Ou seja, que vai receber aquele que recebeu, né, até 2 salários mínimos,
e aí ele vai receber ali na data ali né, e a data do calendário, né, do PIS/PASEP é uma data definida ali pela data de nascimento, etc. Mas ele vai receber um 14º salário, porque a gente fala sempre, né, o trabalhador formal tem lá o 13º salário, então ele receberia um salário a mais. Mas por que existe esse abono? Esse abono ele existe porque o trabalhador brasileiro ganha muito pouco, em especial esses trabalhadores, né, que são trabalhadores de até R$ 2.000, hoje seria, mas é bom lembrar que o nosso salário mínimo, ele passou por um processo de elevação nos últimos períodos, mas ele sempre foi muito baixo, e continua baixo. Sim. Né? Então, a ideia que se tinha naquele momento é que esse trabalhador precisava de um recurso a mais para garantir ali o fechamento das suas contas do ano, né? Minimamente garantir ali uma condição de vida um pouco melhor. Então, a tese do PIS/PASEP é um pouco essa, é a ideia de uma remuneração anual. Então, esse trabalhador ele recebe um aporte na sua remuneração anual que ajuda ele fechar o ano, vamos dizer assim, né? Dependendo do momento que ele recebe, não é nem fechar, às vezes é abrir, mas enfim, é um pouco para a gente pensar um pouquinho como é que é essa relação de alguém que ganha realmente muito pouco. Perfeito. E aí, Fausto, eu tive o prazer de entrevistar aqui no programa Trabalhador em Foco o Clemente, que eu não me lembro o sobrenome, mas que também é do DIEESE. E ele contou uma coisa para mim, mas já tem vários meses, que eu queria, tenho certeza que você vai conseguir falar sobre isso também, que o salário mínimo do Brasil, quando você falou que ele era muito baixo, é porque, na verdade, para conseguir suprir as 5 coisas que o salário mínimo deveria suprir, ou seja, habitação, alimentação, lazer, educação e saúde, o nosso salário mínimo deveria ser 5 vezes maior. É isso? Ou eu estou louca? Não, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Nós calculamos o salário mínimo necessário, bem, enfim, desde que o Exército existe em 55, né? Uma das razões pelo qual a gente começou a existir é para fazer o debate aí da carestia, o debate da inflação e etc. E aí, nessa lógica, a gente já vem calculando o salário mínimo necessário. Na verdade, já passou dos 5 mil, nós estamos chegando, já passamos dos R$ 6.000 o salário mínimo necessário, que é o salário necessário para uma família, vamos lembrar, uma família de 4 pessoas, né, era a família base quando o salário mínimo foi criado, 2 adultos e 2 crianças, para que você possa minimamente pagar todas as contas que você deveria para sobreviver minimamente, decentemente. Por que ele se referencia? Né? Porque ele se referencia ao projeto de lei, ao decreto-lei de 37, que definiu o salário mínimo. E o decreto define, então, muito bem o que é o salário mínimo, o que ele deveria custear, inclusive o próprio valor na época, ele foi calculado dessa forma. O problema é que, com o passar do tempo, o que a gente viu é que esse salário mínimo ele vai sendo comprimido, ele vai sendo diminuído cada vez mais. Em alguns momentos excepcionais da nossa história, você tem uma elevação dele, a última recente foi quando teve a política de valorização do salário mínimo, mas na grande maioria, o salário mínimo ele passa a ser bem pequenininho. Vamos lembrar que quando o Plano Real foi criado, porque é difícil a gente falar de salário mínimo na época das outras moedas, né? Porque as pessoas não vão entender muito bem, né? Mas depois que virou real, já dá para fazer conta na cabeça. Quando o real começou, o salário mínimo era R$ 64. Né? Então, vocês vão lembrar que o primeiro ato ali do governo Fernando Henrique era levar o salário mínimo aos R$ 100. E a gente discutia o tempo todo que era chegar lá no tal dos US$ 100. O salário mínimo tinha que chegar nos US$ 100, nos US$ 100, nos US$ 100. Bem, o salário mínimo cresceu bastante a partir do governo Lula, porque teve uma negociação bastante extensa entre as centrais sindicais e o governo naquele momento, e implementou-se uma política de valorização. Então, a política de valorização chegou, o salário mínimo bater próximo aos US$ 400, e agora nós já estamos de novo, aí porque a política acabou, a inflação cresceu, a gente está vendo um salário mínimo que começa a ser comprimido novamente. Se for comparar ele com a moeda estrangeira, então, nós voltamos a casa aí perto dos US$ 200, é o que está valendo o salário mínimo brasileiro hoje, que é muito aquém da necessidade, ou seja, ele é quase que um sexto do que o trabalhador deveria receber, para poder manter a sua família. É claro que é bom lembrar, né, que tem uma diferença entre 37 e agora, né, em especial na composição das famílias. A quantidade de mulheres que estavam no mercado de trabalho naquele período eram diferentes do que a gente tem hoje. Então, hoje, a renda da mulher, em muitos domicílios, a renda da mulher é a renda da casa, ela é a chefe da família, né? Mas quando você pensa uma família de 4 pessoas, estamos falando aí do casal, que teoricamente vai
compor essa renda aí que deveria chegar aí nos R$ 6.000. Mas, então, a gente está olhando sempre que essa é uma remuneração individual. Então, quando a gente fala do salário mínimo necessário, ele é individual, mas ele suporta uma família de 4 pessoas. Maravilha. Muito interessante você salientar essa questão, porque é especificamente isso que você acaba de falar, dessa composição do salário que entendia o homem provedor, porque a gente está falando de 1937, a gente está falando de quase 100 anos, agora a gente tem uma outra estrutura, né, de realidade. Aqui em casa, por exemplo, nós somos 3, 2 adultos e um adolescente, 2 trabalhadores e um estudante. Então, assim, essa matemática diferenciada. Mas Mas muito para você bom. ter mas você ter uma ideia de como isso é importante, nessa discussão recente agora, que tem a ver com a nossa conversa aqui do auxílio emergencial, esse foi um debate fundamental, porque uma boa parte dos domicílios mais pobres no Brasil, não só os mais pobres, mas os mais pobres com certeza, eles são chefiados por mulheres que não têm o seu companheiro. Ou seja, é a mãe que cuida da sua família, que cuida dos seus filhos. E aí não tem jeito, né? Ela precisa da renda inteira, né? Você tira um adulto, mas você continua com as 2 crianças, às vezes mais do que isso. Então, você Exato. precisa sempre pensar que a estrutura da família no Brasil vem se alterando, e essa estrutura, né, de uma pessoa e os filhos é uma estrutura muito comum na nossa realidade. Por isso é que quando o auxílio emergencial iniciou, era R$ 600 para todo mundo e 1.200 para mulheres chefes de família. É para fazer isso que você acabou de explicar. É essa mulher que está ali no papel de 2 personas, desse homem e dessa mulher, nesse pensamento mais antigo. Quer dizer, do século passado, literalmente. E bastante importante, porque é bom lembrar, né, esse foi uma enorme luta do movimento sindical. O auxílio emergencial ele vai surgir ali em março, né? Vamos lembrar que o governo aventa, logo no começo da pandemia, não ter reajuste, não ter nenhum auxílio emergencial. Às vezes até se confunde com os 200. Os 200 veio depois. A proposta deles era basicamente antecipar lá pagamento de aposentado, era você antecipar algumas receitas, liberar um pedaço do fundo de garantia. Essa era a proposta do governo. Aí, pressionado, muito pressionado, inclusive olhando o mundo, que já estava fazendo iniciativas desse tipo, ele propõe, então, R$ 200. E é no Congresso Nacional que o movimento sindical e o movimento social vai para dentro fazer esse debate e define-se, então, esse auxílio emergencial de 600 e 1.200. E aí as dirigentes, né, as dirigentes mulheres, todo o movimento feminista, todo cumpriu um papel bastante importante em você conseguir compreender que, na lógica familiar, você precisa lembrar que as pessoas, e muitas famílias, vão carecer do recurso inteiro. Uma família que tem 2 ia receber 1.200. A família que a chefe da família é uma mulher vai receber só, se fosse só 600, 600, então precisava dobrar. E é muito triste agora, porque a gente vê neste exato momento, na reedição aí do auxílio emergencial, isso acabou, né? Primeiro que foi reduzido bastante o valor, né? O valor foi para 150, 250 ou 350, aqueles 3 valores, mas o que chama bastante atenção é que foi proibido o recebimento de mais de uma pessoa no mesmo domicílio. Então, ficou uma coisa meio esquisita, porque ficou assim, se tiver 2 pessoas na casa, eles vão receber só 250. Se tiver uma só, vai receber 350. Ou seja, não tem coerência nenhuma, inclusive com essa discussão que a gente está fazendo agora. E, vamos lá, né? É muito pouco. Muito pouco, nós estamos falando aí que mal dá para você comprar o equivalente aí, R$ 250, o equivalente a menos de meia cesta básica. Ou seja, muito, muito aquém da necessidade do trabalhador. Que foi outra pesquisa fantástica que o Diese acaba de publicar nas mídias sociais, e aí para todo mundo pode olhar, todo mundo está assistindo a gente aqui na TV Petrópolis ou nas nossas plataformas digitais, pode seguir o Diese e verificar, por exemplo, o estudo que vocês fizeram com o preço da cesta básica, que, salvo engano, a mais cara no Sul, mas que a gente também está caro para caramba, e não dá para comprar a cesta básica com o auxílio emergencial, e a gente ainda está em pandemia. As pessoas se esquecem, porque a gente teve que trabalhar, teve que fazer de qualquer jeito, teve que ir aí à luta, né? Mas o fato é que a gente ainda está em pandemia. Então, todas essas questões precisam ser muito bem avaliadas por todos nós, muito bem percebidas. Estamos em pandemia e a nossa população
em risco social, ou seja, ali abaixo da linha da pobreza, não está tendo apoio de fato, que não dá nem para comer. Não, e mais ainda, né, Carla, assim, a gente tem que lembrar que a pandemia não é só o vírus, né? O vírus a gente ainda está enfrentando, né? E quiçá a gente em breve consiga vacinar a população em geral, acho que essa é a grande luta de todo mundo, mas a pandemia ela tem consequências, que nós vamos carregá-la por um bom período. Nós temos uma consequência do desemprego, nós estamos com mais de 15 milhões de pessoas desempregadas, mais os desalentados, mais os trabalhadores aí subutilizados, isso já vai bater quase metade do próprio mercado de trabalho. Nós temos muita gente que saiu do mercado de trabalho, ou seja, não encontra emprego e ela para de procurar emprego, e a pobreza cresceu muito. Então, a gente tem hoje uma parte bastante significativa das populações mais pobres abaixo da linha da pobreza. Nós estamos falando aí de mais de 20 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, que nós estamos chamando, e é um dado bastante, chama muito a atenção, são pessoas que vivem com menos, com alguma coisa próximo de R$ 1, um pouquinho mais de R$ 1 por dia, ou seja, absolutamente incapaz de suprir as necessidades da alimentação, não vamos nem falar dos outros custos. Não. Ou seja, a fome é uma questão que voltou à tona no Brasil, é muito assustador, e nesse sentido, a questão do auxílio emergencial ele é fundamental, como a questão do próprio Bolsa Família, que começou a ser discutido agora. Perfeito. Eu tive o prazer de entrevistar aqui no programa Trabalhador em Foco, há algumas semanas, a secretária de Assistência Social daqui de Petrópolis. E ela nos trouxe um dado muito doloroso, porque Petrópolis é vista, como você muito bem falou, nessa cidade linda, que é a cidade histórica, que tem a ver com o imperador Dom Pedro II e a princesa Isabel e a dona Teresa Cristina, o Museu Imperial, o Palácio de Cristal. Mas a verdade é que tanto o petropolitano, e aí isso é muito doloroso, porque o petropolitano, em sua maioria, quer esquecer que essa outra Petrópolis existe, mas a verdade é que ninguém fora daqui sabe que existe aqui em Petrópolis comunidades que passam fome, mulheres sendo violentadas, apanhando, e todas essas questões que em esfera nacional a gente comunica, a gente fala sobre isso, mas Petrópolis tem sim hoje mais de 1/3 da sua população, ou seja, mais de 100 mil pessoas em pesquisas feitas pela Secretaria de Assistência Social vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, sim, a cidade imperial tem o que é um reflexo nacional. Nós não estamos aquém da realidade. Recebemos o auxílio, a população petropolitana também recebeu o auxílio, que, por incrível que pareça, movimentou o mercado, fez muita gente ter uma qualidade de vida melhor do que tinha antes da pandemia. Ou seja, esse dinheiro não ficou no bolso de ninguém. Esse dinheiro virou comida, que virou também imposto, que virou um monte de coisa, e que parece que, às vezes, as pessoas se esquecem dessa questão. Não há a menor dúvida. Quer dizer, o auxílio emergencial, além de garantir a segurança alimentar das pessoas, né, o básico, ele serve para girar a economia local, né? A economia local, porque as pessoas, bem, primeiro, quem precisou do auxílio, ele não recebeu o auxílio para depositar o dinheiro na poupança ou fazer alguma compra no exterior. Ele foi basicamente comprar comida. E alimentação, em especial nas periferias, são compradas, na sua grande maioria, no próprio comércio local, né? Seja nas quitandas, nas feiras livres, ali nos mercadinhos. E isso gira a economia para dentro da própria periferia, o que é muito bom. Então, a vida média das pessoas melhora por conta disso, melhora porque o dinheiro está entrando e aquela economia local ela vai fazendo com que esse dinheiro se multiplique. Isso é um dado interessante, né? Ou seja, aquele dinheiro ele vai ganhando outras referências e vai ficando naquela própria comunidade. Então, quando a gente fala, né, em qualquer programa social, e eu acho que esse é o nosso debate para frente, nós precisamos avançar aí numa renda básica de cidadania, porque nós estamos ficando cada vez mais com uma quantidade de pessoas desempregadas, e aí esses mais de 27 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, a gente precisa construir um colchão, né? Esse colchão que, de alguma forma, sustenta o mínimo para as pessoas, e é bom lembrar, né? A gente tem vários direitos universais, mas o principal direito universal é o direito à vida.
E se você não tem mínimo, não tem renda para se alimentar, você está perdendo o seu direito à vida. Então, eu acho que isso é algo bastante importante que a gente precisa encarar, e o Brasil é um país muito desigual. Então, a questão de você ter programas ativos de distribuição de renda são fundamentais para que a gente saia dessa condição que nós estamos hoje e avancemos aí para um passo seguinte aí do nosso processo civilizatório. Agora, a gente sabe, né, das carências, dos dilemas e das discussões políticas que isso tudo envolve. Perfeito. A conversa tá boa, eu tô saindo da pauta porque eu tenho o maior prazer de conversar com a equipe do Diese, porque junto a esses meus 8 anos aqui à frente do programa Trabalhador em Foco, com informações que vocês estão me atualizando o tempo todo, e dá para discutir de uma forma tão gostosa que a jornalista apresentadora fica assim, ai, nossa, louca para contar esse monte de coisa. Mas vamos voltar ao tema que a gente veio falar, que é a questão do PIS/PASEP. E aí, para isso, eu queria que você me explicasse, afinal de contas, qual é a alegação. E essa palavra mesmo, a alegação, para que haja um possível término desse, que é um dos programas que me parece, e se eu estiver equivocada, me corrija, estava funcionando direito, né? Sim, as famílias recebiam recurso, o recurso já está lá na Caixa Econômica Federal, todo mundo é cadastrado, todo mundo recebe, isso não tem grande problema. E a gente viu o drama do que esse cadastramento, aí, inclusive no auxílio emergencial. Mas o que está posto é que, bem, está muito claro que a questão do auxílio emergencial é uma necessidade. Ele não só é uma necessidade, como ele tem a ver também com as disputas políticas do atual governo. Um governo que está aí com bastante problema de popularidade, ele sabe que ao retirar o auxílio emergencial, essa popularidade dele, que já está muito ruim, vai piorar bastante. Sim. Então, o que ele vai fazendo? Né? Ele está tentando construir uma alternativa que ele chama aí da nova configuração do Bolsa Família, que vai mudar o nome, ou seja, vai fazer aquela repaginada típica de governo para tentar dizer que... muda de lado, faz a mesma... aquela coisa que você muda muito pouco, porque o que está acontecendo, inclusive, no próprio Bolsa Família, né? A política do atual governo vem dificultando a entrada no programa, então isso é um dado importante, e tem tirado muitas pessoas do programa. E isso foi isso foi um movimento que começou logo depois de 2016, logo depois do impeachment, passou pelo governo Temer e pelo governo Bolsonaro, se ampliou bastante. Ou seja, cada vez menos pessoas estão conseguindo acessar o benefício, e na outra ponta você está retirando pessoas do benefício. Só para a gente ter uma ideia, né, a gente já viu como que se falava muito que o auxílio emergencial ia ter alguma coisa perto de 30 milhões e etc., mas quando ele saiu, ele chegou a atingir 67 milhões de brasileiros que comprovaram que tinham problemas de renda, que não tinham como sobreviver. Então, quando a gente olha para o Bolsa Família hoje, ele é um programa fundamental, um programa barato, mas é um programa que ele conseguiu se transformar num programa social significativo, mas vem encolhendo. Então, é claro que o auxílio emergencial denunciou isso, mostrou isso para todo mundo, e o governo agora precisa lidar com essa realidade, porque ele vai minimamente ele vai acabar com o auxílio emergencial, e aí, o que ele vai fazer com essas pessoas que ficaram sem nenhum tipo de renda quando o auxílio emergencial acaba? E a gente viu isso no final do ano. Então, o auxílio emergencial acabou e levou quase 4 meses para a pessoa voltar a ter. E a gente viu o caos social que isso virou sem nenhum tipo de auxílio nesse momento. Então, o governo precisa quer manter, mas para isso ele quer fazer aquela repaginada e quer colocar recursos para isso. Só que o governo tem uma prática, né, que chama muito atenção. Ele raramente quer enfrentar aqueles que mais têm recursos para você fazer uma distribuição de renda. Então, o que ele fica fazendo? Ele fica tirando o dinheiro do mais pobre e botando do pobre para o mais pobre. Tira dinheiro da classe média, põe para o pobre. Quer dizer, o tempo todo ele fica tentando operar por dentro do orçamento público, buscando recursos de um lado e colocando do outro, mas nunca enfrentando, de fato, o nosso maior problema, que é a desigualdade social. Ou seja, você não está pegando dinheiro dos multibilionários, e vamos ver aí que recentemente cresceu o número de bilionários no Brasil, no meio da pandemia. Então, não é em cima deles que a gente vai tirar dinheiro, a gente vai tirar dinheiro desse trabalhador que ganha até 2 salários mínimos por mês, e você tira, então, o abono dele
e repassa para compor o chamado fundo do Bolsa Família, ou desse novo Bolsa Família, que deveria pagar aí um valor um pouco maior. Aí a fala deles é que deveria se ampliar o número de pessoas e, principalmente, aumentar o valor do Bolsa Família. O que a gente está falando é que isso não faz o menor sentido, né? Você, de novo, tira recursos de quem é muito pobre, de quem é pobre, e dá para quem é muito pobre, em vez de você, de fato, fazer um grande enfrentamento, que é como é que a gente tributa as grandes fortunas, como é que a gente tributa os grandes salários, como é que a gente olha para as grandes rendas no Brasil, que pouco são tributadas, esse monte de desonerações que a gente tem para vários setores econômicos. Vamos lembrar, né, que o nosso maior setor aqui, que toda hora se fala, que é o setor agroexportador e etc., ele paga muito pouco imposto no Brasil. Seja o imposto da própria empresa de produção, mas também do dono da empresa, que é sempre bom lembrar, né? Uma coisa é a pessoa jurídica, outra coisa é a pessoa física. E se a pessoa física ganha muito dinheiro, e está ganhando muito dinheiro, né, cara? Porque vamos lembrar, Tá. olha só, no começo do governo Bolsonaro, a garrafinha aí de 1 litro de óleo, que nem é mais 1 litro, né? A garrafinha agora tem 900 ml, ou seja, eles tiraram 10% ali sem você saber direito. Sim. Ou seja, quando ele faz isso, significa que o óleo já tinha aumentado 10%, porque ele tirou 10% do óleo. Essa garrafinha, no começo do governo Bolsonaro, estava R$ 3. Essa garrafinha hoje está entre R$ 8 e R$ 9. Isso Ou seja, só para a gente entender quanto isso cresceu. Agora, alguém ganhou dinheiro com isso, certo? Quem está ganhando dinheiro com isso são os grandes produtores de soja, né? Que estão exportando e que no mercado interno fica muito mais caro. Essas pessoas, por exemplo, têm uma tributação muito baixa na sua renda e que poderiam, inclusive, contribuir para essa divisão de renda no Brasil. Mas, de novo, né, o atual governo ele prefere, de novo, pegar aí o direito do trabalhador, pegar o fundo que foi constituído a duras penas desde os anos 70, para transformar aí num programa que, de novo, é importante, né? Nós que precisamos aumentar o valor do Bolsa Família, aumentar o número de famílias dentro do programa, mas certamente tem outras rubricas, outros lugares de recurso para pegar. E vamos lembrar, né? A fala dele sempre é que o Estado está quebrado, quebra, 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 que não tem dinheiro, que nunca tem dinheiro, mas sempre tem dinheiro para o banco, sempre tem dinheiro para as grandes empresas, sempre tem dinheiro para os ricos no Brasil. Só não tem dinheiro para o trabalhador. Ai, o jornalista fica com dor no coração, mas tem que ressaltar algumas coisas. Mais uma vez, estamos falando aqui, quando falamos do Bolsa Família, você falou que é um programa barato. Ou seja, isso é impressionante. É um programa barato que resolve a vida de tanta gente. Estamos, mais uma vez, vendo e percebendo o governo federal estabelecido tirando do pobre para o mais pobre. Você falou isso 3 vezes, Fausto. Isso me doeu muito, porque a gente tem que lembrar que o PIS/PASEP, que dá aquele abono, é para salvar a vida daquele trabalhador que ganha 2.200, até 2.200, que deveria ganhar lá na casa dos 6.000, mas que não tem 6.000, não tem o que fazer, ainda não tem, não estão conseguindo. E aí você vai tirar do pobre para o mais pobre, e aí da classe média para o mais pobre, e aí significa que todos nós estaremos mais pobres. E os ricos vão continuar, os mais ricos vão continuar lá no mesmo lugar, porque a gente não tributa as grandes fortunas. É isso, né? A confusão toda. Estão querendo, mais uma vez, esfaquear a barriga do pobre para tentar fingir que vai dar para o mais pobre ainda. Então, Carla, e a gente está falando, né, dos 2.200, mas 2.200 é o teto, né? Mas a grande maioria, inclusive, é o teto, é o máximo. É o teto. A grande maioria dessas pessoas ganha um salário mínimo mesmo, né? É um salário, ou seja, R$ 1.100. E nessa realidade em que a inflação, por exemplo, nesse ano já subiu já subiu quase 4%, e só nos últimos 12 meses já bateu a casa dos 8%. Quer dizer, esses R$ 1.100 que compravam em janeiro uma cesta, hoje compram menos. Isso é bastante importante. A outra questão também é que quando a gente está nesse olhar ali um pouco sobre qual que é esta lógica, né, de como é que a gente poderia buscar financiamento, no Brasil não se tributa, como você lembrou, a fortuna, né, ou seja, o empreendimento, né, aquilo que eu tenho. Você não tributa as grandes propriedades, você não tributa muito menos do que deveria, ou só tributa na transação, mas a gente também tributa mal a renda.
né? Ou seja, as pessoas que ganham muito, na sua grande maioria, pagam muito pouco imposto de renda, né? E principalmente porque no Brasil, lucros e dividendos não são tributados, né? Que é uma exceção no mundo. O que é lucros e dividendos? Bem, olha só que coisa engraçada, né? Seu trabalho, se você trabalha no seu emprego, você tem o seu salário, essa é a sua renda. Qual é a renda do empresário? A renda do empresário é o lucro que ele retira, é a sua retirada do lucro da empresa. Exato. Só que ele não é empresa, né? E o argumento que eles usam é que, mas ele já pagou quando ele pagou o imposto de renda pessoa jurídica. Não, não é verdade. Porque quando eu recebo a PLR, né, o trabalhador recebe a participação nos lucros, ele paga imposto de renda sobre essa participação nos lucros, olha só, mas o empresário não paga. E a grande fortuna, né, boa parte do rendimento dos empresários vem de lucros e dividendos. Tanto é que essa discussão que está agora no Congresso aí sobre se vai tributar lucros e dividendos, etc., nessa reforma do imposto de renda, está em longos debates sobre isso, porque, afinal de contas, vai mexer ou pode mexer aonde as pessoas, esses mais ricos, ganham. Além disso, a gente tem uma diferença importante, né, porque o imposto de renda ele acaba tributando muito a classe média, porque nós estamos falando daqueles limites ali do imposto de renda. Chega uma hora que você passa do teto do imposto, que o imposto é único, ele fixou em 27,5 e fica 27,5. Não interessa se você ganhou 10 mil, você ganhou 200 mil. Então, quando se pensa em proporcionalidade, o rico no Brasil paga muito pouco imposto. E, por outro lado, a gente paga muito imposto no bem que a gente compra. E é bom lembrar, né? O imposto do arroz do rico é o mesmo imposto do arroz do pobre. E é nesse sentido que o sistema vai sendo cada vez mais desigual e vai simplesmente reforçando a ideia de que rico paga pouco imposto e pobre paga cada vez mais imposto, e a classe média paga mais imposto ainda. Então, esse é o nosso debate hoje, que eu acho que é fundamental. Esse debate está agora no Congresso, nessa história aí da discussão da reforma tributária, mas que, de verdade, quer pouco se enfrentar. A gente precisa ampliar as alíquotas, tem que tributar lucros e dividendos, a gente tem que mexer na estrutura e a gente precisa garantir, então, que o financiamento das políticas públicas venha dos mais ricos e não dos mais pobres. Agora, claro, né, a gente sabe que, no final das contas, o atual governo não pensa muito nisso, ele pensa em reduzir a receita, reduzir os impostos, mas é óbvio, né, não é reduzir os impostos porque o Estado gasta mal, é reduzir os impostos para reduzir os direitos. Então, o que ele está fazendo agora é reduzir os direitos e, logo em seguida, vem um processo de redução de impostos. E, de novo, redução de impostos de quem? Vamos pegar a discussão que está no Congresso hoje. Não é do pobre. Ele não está reduzindo o preço do arroz, do feijão, do óleo, da gasolina. Ele está mexendo ali no imposto de renda de pessoa jurídica, que vai, segundo o relator, vai reduzir mais ainda esse valor, né, de 15 para 2,5, né, a proposta que está no Congresso hoje. Ou seja, se de novo vai tirar recursos das grandes empresas, do imposto, e vai retirar direitos do conjunto dos trabalhadores. E aí, de novo, ele vai começar, e por isso, essa é uma das explicações, porque que ele vai tirar dinheiro do PIS/PASEP para pagar o Bolsa Família. Perfeito. Fausto, nosso tempo já estourou, eu queria te agradecer. Foi extremamente elucidativo conversar com você, foi ótimo, de verdade. Você trouxe muita informação para a gente. Eu espero que para o telespectador que está em casa tenha sido tão bom quanto foi para mim aprender um bocado com você nesse programa de hoje. Obrigada. Nós que agradecemos. Nós do DIEESE estamos sempre à disposição, só para lembrar, né, o DIEESE é um departamento intersindical, né, de estatística e estudo socioeconômico, mas ele é um departamento que faz pesquisa, assessoria e educação para o movimento sindical, ele é criado e mantido pelo movimento sindical e está a serviço da sociedade para poder minimamente ajudar a mostrar um pouco dessas questões e elucidar um pouco dessas discussões que às vezes são bastante áridas, né, Carla? Muitas vezes a população tem dificuldade de entender, mas é fundamental, porque isso é só entendendo que a gente vai poder interferir e melhorar um pouco esse nosso país, tentar construir um país mais justo, mais solidário, mais equitativo, vamos dizer assim, que eu acho que é bastante importante esse momento. Então, de novo, a gente agradece. Todas as nossas informações, trabalhos estão lá em www.diese.org.br. Acesse, que boa parte do que a gente conversou, de alguma forma, está sistematizado ali. Maravilha. Obrigada, Fausto. Foi um grande prazer. Obrigada a você de casa que ficou com a gente nesse bate-papo de hoje. Eu volto em breve com um novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.